Acorda para despertar, 21 lives, 21 lives para você despertar. Essa é a live de número 16, já tá acabando, mas tem muita coisa legal e hoje a gente vai falar sobre perdão. Perdão que é essa chave transformadora da nossa vida, de tudo que tá emperrado, que a gente fica com a energia bloqueada, que a gente fica com a nossa alegria bloqueada, que a gente fique travado naquilo que a gente não deixou ir, não soltar. E esse aqui são as 21 lives para você despertar. Aqui tem técnicas de meditação para você viver de forma permanente no presente. Aqui tem gerenciamento de emoções, foco, disciplina. Para você que está perdido, para você que precisa de uma luz, esse é o momento de luz da nova era que a gente está inaugurando nesse novo tempo. É o convite do universo para a gente criar um novo tempo cheio de luz, onde cada um encontra dentro de si um mestre e não precisa mais do outro, as respostas estão dentro de você, é só você aprender a se conectar, é só você aprender a acessar essa sabedoria, reconhecer essa sabedoria dentro de você, para você que está perdido, para você que tomou uma porrada desse novo tempo. Eu tô aqui todos os dias doando conhecimento, uma sabedoria milenar, uma beleza incrível da gente poder acessar toda essa informação que os grandes mestres como Jesus, como Buda deixaram como presente para nós. E aí as 21 lives para despertar tratam disso aqui, tratam desse acordar para esse adormecimento que a maior parte de nós estava. Mas agora nós estamos acordando! Yeah! Bom dia, André. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvana, Karine, Frank, Nayara, MM Menezes, Karine, Kelly. Hoje eu tô que tô. Muitos corações! E eu aqui apanhando do meu fixar o comentário, todo dia eu apanho dele. Gente, tô bem feliz, pra variar. Já estamos na live 16, eu achei que eu não ia dar conta. Já tô pensando, meu Deus do céu, o que faremos depois das lives acabarem? Mas a gente vai dar um jeito de ficar juntos nessa corrente do bem. O André, nosso querido, seguindo de Londres. Temos audiência internacional. Karine está dizendo, tô amando, o perdão abre muitas portas. O perdão abre portas. Como todos os dias eu trago um monte de coisa para falar com vocês, então eu vou falar bem rápido hoje, porque eu quero gastar todo o tempo que a gente tem da melhor forma possível. E o perdão foi um dos assuntos que eu mais recebi. Abaixa, vamos fazer mais 21 lives, 21 lives forever. 21 lives para sempre. Charlene, bom dia. Já tô assim, best friend de todos vocês lindos. Mas vamos lá. Quero começar a nossa aula de hoje. Primeiro eu quero perguntar o seguinte. Ontem eu passei um exercício para vocês lá no começo. Eu não sei se vocês se recordaram e se alguém fez o exercício de passar 24 horas sem falar nada do passado. Gente, vocês precisam fazer esses exercícios, eles são incríveis. Alguém lembrou de fazer e alguém fez? Me conta aí. Eu vou refazer as lives. Bom dia, Ercília Bispo. Então eu vou começar lembrando o seguinte, o princípio básico da gente despertar, da gente acordar para a nossa verdadeira natureza é sair da nossa mente, a nossa mente limitante, onde a gente foi criando toda essa estrutura que a gente julga, que é a nossa verdade, essa estrutura egóica, essa estrutura de ilusão. A nossa percepção de realidade passa por essa ilusão criada por essa estrutura egóica. Ao longo da nossa vida, nós nascemos conectados na fonte, nós nos esquecemos que somos conectados da fonte, fomos criando essa estrutura que até um determinado momento nos ensinou a estar nesse mundo da matéria e ela é muito boa para nos ensinar, por exemplo, que você ficar embaixo de um carro
oferece perigo. Ela é muito boa para você descobrir que botar o dedo na tomada oferece perigo. Mas quando a gente fala dessa estrutura para você criar padrões autômatos, com o que se refere ao amor, com o que se refere à verdade, com o que se refere à justiça, aí o problema pega. Porque a gente quer pegar um programa que é para automatizar funções primordiais e definir padrões de amor. E aí, quando a gente vai limitando essa experiência do amor, quando a gente vai limitando essa experiência de plenitude que a gente já nasceu com elas, a gente vai se esquecendo da nossa verdadeira natureza. A gente vai se desconectando. E esse aqui é o movimento para a gente se recordar e despertar para a nossa natureza. E aí eu vou começar para vocês falando o seguinte: o mundo é mental, matéria geleca. Ai, meu Deus, amei essa frase. Ai, verdade, o universo é mental. Fábio, eu fiz. Fabi, eu fiz, foi brabo. Quando me lembrava, eu parava de falar igual uma maluca. Guria, continua fazendo o exercício de não pensar no passado. E não sei se você reparou, Fabi, como que não falar e não pensar no passado faz simplesmente a gente não ter muito assunto, né? E faz nos dar conta. Quem não fez o exercício do passado, ontem eu passei um exercício massa, ele é incrível mesmo. Faça hoje, me conta amanhã como é que foi. Você vai ficar 24 horas sem falar do passado. Então você vai falar assim, você lembra lá? Não fala, não. E o passado, gente, olha lá, mais desafiador ainda. O passado se refere a 2 segundos atrás, ok? A Fabi disse que foi brabo. Quando eu fiz esse exercício, eu já fiz esse exercício algumas vezes, eu me dei conta que não tinha muita história para contar. Claro, né? Até porque as histórias fazem parte do passado. Mas o mais legal é que, ao mesmo tempo, você vai desenvolvendo a habilidade de trazer para o presente o que é do presente, a energia do presente. Porque a energia do passado é uma energia meio morta. Ela é uma energia meio... Ela é uma energia que já passou, entendeu? E a gente fica, durante a maior parte da nossa vida, nos associando com essa energia morta. A gente não consegue manter a nossa atenção nessa energia viva do presente, que ela é fluida, ela é um filme do Netflix, ela tá passando, é um streaming ali, né? Você não vai lá e pega o videocassete, não é bem isso mesmo. Tu pega o videocassete, pega que tá aquela imagem amarelada lá, geralmente te traz um conjunto de emoções, né? A vida é streaming, Netflix, vai passando, deixa aí, ok? E aí, quando a gente faz esse exercício do passado, a gente percebe o quanto da nossa atenção vem dessa energia do passado. E daí, se tudo é uma questão de gestão energética, a gente está gerindo a nossa vida a partir de alguma coisa morta. Tudo é uma gestão dessa energia, a gente está trazendo a nossa vida. E outra coisa, a partir de uma percepção que a gente tem do passado, porque a mente ela faz isso, ela traz uma percepção do passado, e ela traz o julgamento, e ela traz a dor, e ela traz as histórias, e a gente recria a nossa vida. A gente não é criador, a gente recria em cima de coisas que a nossa mente julga como a nossa história, e nós não somos isso já passou por nós. Não bote mais a sua fita VHS, viva na era do streaming. Adorei isso. Ai, gente, e hoje, melhor tema do dia pra gente falar do perdão. Vou falar, embora seja o tema mais assim pedido das lives, quando a gente realmente aprende a viver no presente, quando a gente aprende a reconhecer que o nosso ser e a nossa natureza são puros, intocáveis e são a única coisa que não a única coisa permanente no universo, é a nossa ser, a nossa natureza, nosso ser, nossa natureza intocável, e que tudo passa esse ser e que nada jamais vai conseguir ferir, machucar, arranhar, que não há nada a se curar
nessa essência, não haveria nada para perdoar, concorda? Então, essencialmente, o perdão é algo da mente, né? É uma das maiores amarras que a gente tem na nossa vida, mas é algo que a mente criou, porque a mente nos dá a sensação de que nós fomos feridos, de que nós fomos machucados, de que nós fomos violentados, mas nosso ego, ele é machucado. Nosso ser jamais pode ser sequer um fio de cabelo, né? Então, o exercício de aprender a viver na essência faz com que cada vez mais não exista mais nada a ser perdoado, ok? Esse é o reconhecimento, esse é o retorno de que nada jamais pode ser machucado. E eu vou falar 1000 vezes para te recordar que você já é um ser perfeito, você já é um ser merecedor e já recebeu todo o amor de Deus dentro de você. Tudo está perfeito no momento presente. Nada pode macular a perfeição de Deus e do divino que existe dentro de você. E se você acredita que existe algo ainda que possa te magoar, eu vou te ajudar hoje a gente soltar isso. Mas lembrando que esse é o reconhecimento maior. Nada pode ferir o seu ser é perfeito. Nada precisa ser jogado fora, nada precisa ser curado. É só reconhecer a divindade dentro de você, reconhecer essa força. E isso é viver no presente. E é exatamente por isso, porque a gente não vive nesse streaming, a gente fica o tempo todo trazendo as experiências do passado e revivendo. Então a gente diz assim, eu preciso perdoar essa situação. Eu gosto de encarar o perdão como independente do externo. Eu sempre acho que o perdão maior, o perdão incondicional, diz respeito a nós conosco mesmo. Mesmo que tenha sido um assunto terrível que alguém tenha feito a você, o nível máximo do perdão é o nível onde eu me perdoo de alguma forma ter me envolvido naquela situação. Então, assim, alguém te roubou um dinheiro. Ah, tudo bem, ele me roubou, eu preciso perdoar. Tá, eu preciso perdoar. Mas, acima de tudo, observa dentro de você como que aonde mora a mágoa maior. É pelo fato da pessoa ter roubado o dinheiro ou pelo fato, por exemplo, de você ter se sentido mal idiota, pelo fato de você, mais uma vez, ter caído nessas parrelas. Toda vez que eu trabalho perdão com algum cliente, sempre tem um fio condutor daquela emoção que é o gerador do fato. Então, aquele fato se liga a uma dor maior que é a geradora daquele fato repetitivo na vida da gente. Então, ontem, por um acaso, eu estava trabalhando nessa aula do perdão e eu recebi uma cliente online, ok? E eu fiz um trabalho lindo para ela. Eu pedi autorização para eu usar isso hoje aqui. O fato dela era exatamente isso. Ela tinha um namorado e o namorado, além de terminar com ela, ele mais ou menos terminou por conta de uma outra pessoa que ela nem sabe o que aconteceu, se eles namoraram ou não. E, ao mesmo tempo, a grande dor dela era que, além dela ter percebido uma conexão muito forte com essa pessoa, e eu conheci os dois, realmente eles tinham uma conexão muito forte mesmo, foi até meio surpresa para mim esse término dessa relação. Ao terminar a relação, ela tinha dinheiro que ela tinha emprestado. Uma vez alguém fez um depósito, em vez de ser na conta dele, foi dele, e aí gerou esse fato, essa dor, de que ela tinha essa sensação de que ela tinha dado muito mais do que ela tinha recebido. E existiu o fato jurídico, né? Ele se apropriou de um dinheiro dela, ok? Então, toda dúvida e toda dor era se eu de fato devo
tomar alguma providência. Ela assistiu a live do amor incondicional, e aí eu falava assim, ela falou assim para ela, amor incondicional, e isso, gente, é uma pergunta de $1 milhão, ok? Quando eu falo de amor incondicional, é aceitar incondicionalmente o que vem do outro, o que vem e aceitar. Porém, aceitar não é ser pateta, entende? Não é ser idiota. Quando eu fiz essa pergunta, a pergunta de $1 milhão, a minha pergunta era o seguinte: se eu vejo alguém estuprando a minha filha, e a gente fica quieta assim, tipo, monga? Aí a professora, muito fofinha, me respondeu: não, se eu fosse você, eu pegava tua filha, saia correndo e ia embora, né? Então não confunda essa aceitação incondicional, né? Viver a nossa verdade, isso diz respeito à nossa verdade, é expressar ela com a maior propriedade possível, não é aceitar e ficar quieta, é o contrário, é expressar exatamente o lugar onde você tá, né? E ela dizia assim: você acha que eu tenho que deixar para lá? Eu não conduzi dessa forma, mas eu vou dar uma espremida aqui na fala. O que eu quis mostrar para ela era o seguinte, que existe um fato jurídico de lei que ele fez uma coisa errada. E que ela tem todo o direito de recorrer à justiça, e a justiça já disse para ela que ok, que tá tudo bem, né? Mas isso aí não é querer me vingar. Eu falei: não, a pessoa te roubou. Existe a lei de Deus, existe a lei do universo, dos homens, e a gente segue as duas, entendeu? Quando a gente aprende a viver com sabedoria, é seguir a lei e o fluxo do universo. A pessoa se apropriou de algo que não é dela, ponto, isso é fato, e ela tem o direito. Mas eu fui aprofundando com ela o que exatamente era o fato gerador da dor dela, porque, acima de tudo, o que ela precisava perdoar? Se ela reavesse o dinheiro, a pessoa devolvesse o dinheiro para ela, eu pergunto, e faça isso na pergunta do que você gostaria de perdoar na sua vida agora. Traga isso para a sua verdade e pergunta assim: o que de fato há a se reaver nessa história, se tem algum bem físico, ou o que você pretende sentir na hora do perdão, porque é exatamente essa emoção que a gente precisa liberar para construir a sua vida em paz. E tudo isso a gente faz para viver em paz. Eu acho que nunca falei isso nas 21 lives, o que é uma coisa bem, não sei porque eu não falei, mas isso eu sempre falo. E é um modelo, é um referencial, um balizador para a sua vida. O que está tirando a minha paz, né? Não deixe nada afetar a sua paz. Faça da sua paz o seu centro de vida, o seu tesouro maior. Não deixe nada afetar a sua paz. E para que a gente não deixe nada afetar a minha paz, eu tenho que descobrir o que está tirando a minha paz. Então, eu fui fazendo um exercício com ela e eu fui perceber que o fato dele simplesmente devolver o dinheiro não tirava a paz dela, não devolvia a paz a ela. Dava a sensação mental de que, ok, ele me devolveu, mas na verdade aquele não era o fato gerador da dor dela, né? E aí eu fui trabalhando os valores dela. E isso, gente, é importantíssimo. E fazendo fechamento com a história que eu perguntei para minha professora, se eu visse alguém estuprando a minha filha, o que eu deveria fazer? Ela falou: pega a tua filha, sai correndo, dá uma porrada, pede socorro, faz qualquer coisa, se mova. Não é ser pateta, não é aceitar de forma resignada, é se mover de acordo com a verdade do momento. Muitas pessoas acham que gente que medita é um pateta. Eu sou o contrário. Na minha vida, reconhecer a minha verdade me trouxe voz, porque eu era a engolidora de sapo
constante. Eu engoli vários sapos na minha vida. Sempre aprendi que a gente fica calada, né? Essa é a dor do abusado. Eu fui abusada desde criança e a dor do abusado é essa. Você cala a boca porque você tá fazendo mal a alguém. Isso que eu aprendi na minha vida. Então, a minha vida inteira, literalmente, eu me quieta. E a grande reconexão com a minha verdade foi trazer essa voz, foi manifestar da onde eu tô vivendo, manifestar exatamente a verdade que está se movendo dentro das minhas entranhas. Então, de forma nenhuma é calar e ficar quieta. É falar não. É botar o limite que a gente geralmente é frouxo. A gente é frouxo com os nossos próprios limites da nossa vida. E aí, justamente, o exercício de ontem que eu fiz com a cliente foi recuperar os valores da vida dela. Então, eu fiz uma lista de 21 valores. Você pode fazer esse exercício na sua casa. Aliás, eu recomendo muito que você faça esse exercício na sua casa. Para você criar um novo pilar da onde você vai viver e ter isso tão consciente que você jamais, a partir de hoje, vai negociar os valores que doutrinam e determinam a sua vida. Então, eu fiz uma lista de grande 21 valores com ela. Não consigo pensar tanto. Consegue. Vai lá na internet, coloca lista de valores, eles vai te dar várias ideias, escolhe 21. Dos 21, transforma os 21 em 14. Dos 14, transforma os 21 em 7. Dos 14, transforma em 7. E aí, desses 7, você vai eleger 4 valores primordiais que você não pode abrir mão em nenhuma situação na sua vida. Esses vão ser os pilares onde você vai sustentar a sua realidade. Por quê? Geralmente, quando a gente não consegue perdoar uma situação, tem um ou mais desses pilares, eles foram agredidos. E aí que eu falo do auto-perdão. No caso dessa cliente de ontem, o valor da honestidade e o valor da amizade tinham sido agredidos por essa pessoa. E aí, quando comecei o trabalho com ela, eu perguntei para ela assim, se você vivesse no mundo do Aladim agora, como era o final feliz dessa história, sem importar se ele aceita, não aceita, se pode, se não pode, né? Inventa um final do Aladim. Ela falou, no final do Aladim, eu seria amiga dele. Aí eu falei, você ainda quer ser namorada dele? Ela falou, não, eu quero ser amiga dele. E aí ela foi construindo toda uma história para chegar lá. Eu falei assim, então você está disposta hoje a pular direto para esse final, simplesmente perdoando ele? Aí ela deu uma travada. Aí eu falei, aí a gente chegou no lugar aonde ele te feriu de verdade, né? E muitas vezes, então assim, deu para sentir que toda a história da delegacia, das coisas, não ia ser suficiente. Por quê? Porque o valor da amizade dela é o que tinha sido mais afetado de todas. E aí eu fui trazendo as histórias que ela havia me contado de todas as vezes que ela mesma, durante o relato da história, ela feriu a si mesma aquele valor. E aí eu fiz um exercício com ela de diariamente ela reforçar para ela quais são os valores na vida dela que ela jamais irá abrir mão. E aí, gente, juntando com aquele exercício lá do começo das lives, que tá lá no Telegram, se você quiser recuperar, que é o exercício do maior desejo, que é o exercício de você ter o para que você vive a sua vida, para você começar a transformar essa experiência do
do astral, de viver permanentemente conectado com a sua essência, você precisa jogar o jogo da vida que exige com que você seja coerente com algumas condutas que são suas. O que eu quero dizer com isso? Se você não é coerente com o valor que você mais prega, se você não tem aquilo a ferro e a fogo, você vai ser constantemente magoado pelo outro. Por quê? Porque você ainda não sistematizou e não endureceu esse pilar. Ele ainda é negociável na sua vida. Faz sentido isso para você? Né? Então, basicamente, o exercício do perdão é você se realinhar com os seus valores que são inegociáveis. E você está tão atento, e atento a estar presente, você está tão consciente daquilo ser realmente a sua base sólida na vida, que você jamais vai abrir mão daquela conduta. E eu vou ensinar uma coisa muito importante para vocês. Acho que eu vou até falar disso da aula amanhã. Daqui a pouco eu já volto no Como É Hoje. Tá cheio de comentário, que lindo! Ai, gente, que fofo demais. A viver o presente tá muito alinhado primeiro com a sua verdade, deixar ela se manifestar no nível mais profundo, sem ter o filtro do seu ego, querendo se ajustar às situações da vida. Você tem que estar com seus valores alinhados e todos os dias, todas as suas decisões, todas as suas condutas, todo o seu direcionamento energético tem que estar alinhado com essa conduta. Por quê? Porque o pecado da vida, aquilo que nos faz distrair do que é essencial, é porque a gente leva uma vida frouxa. Porque a gente afrouxa naquilo que é conveniente para nós. Então, se alguém te magoou, maravilha, a gente não é obrigado a saber quando uma pessoa vai fazer mal pra gente, mas eu falei pra ela assim, olha, dentro da minha escala de valores, alguém fudeu comigo, alguém me roubou, tá fora da minha vida, ponto, acabou. E por uma razão de sempre o outro dar a nós, a gente precisar do que o outro deu valor a nós, a gente vai afrouxando aquilo que é realmente mais importante na nossa escala de valores. E isso, gente, é o que mais nos magoa. Por isso que eu falo para vocês que no final a gente está falando do auto-perdão, porque a gente sabe que no fundo a gente foi frouxo. Por isso o auto-perdão e o auto-perdão incondicional é o que mais vale de todos, mas eu só consigo realmente fazer isso vir para minha entranha. Não é só um exercício mental de dizer eu perdoo, quando toda a minha estrutura energética, toda a minha conduta se alinha com os valores que eu defini, que são inegociáveis na minha vida. Faz sentido? Vamos lá, os comentários. Estamos no presente, presente é novo. Perdão é o tema mais perdido, porque não temos consciência do quanto não perdoamos. E eu vou contar outra história sobre o perdão para vocês. Nath, maravilhosa, minha inspiração diária. Essas lives estão incríveis. Obrigada, lindona! Isso dizem que Deus perdoa tudo, mas na verdade ele não se magoou. Não se magoou, imagino, né? Claro, é isso mesmo, Karine. Sabe por quê? Porque só quem se magoa é nosso ego. E eu vou contar para vocês, na tradição Mixaia, a gente tem uma cerimônia que a gente canta uma música que é uma reverência aos mestres que mantiveram esse ensinamento vivo. E a primeira estrofe dessa música, ela diz assim: seja puro ou impuro, no momento que você decidir retornar à casa, você será bem-vindo. Quer dizer, a mácula, ela só existe na mente, Deus
é intocável, ele jamais será maculado, não existe nada a perdoar. Existe sim, para a mente do homem que vive na limitação. E a gente acha que algo está magoado porque essa é a nossa realidade da matéria, do certo ou do errado. E toda mácula, na verdade, é só um recordatório de que você não está vivendo na perfeição de Deus. É só isso. Então não existe nada que não possa ser perdoado. E a culpa é um dos maiores fatores geradores de sofrimento, uma das energias mais baixas na frequência energética, e a culpa é o que praticamente mantém a humanidade na baixa densidade energética. E a culpa muito é ligada a esse perdão, porque eu acredito que eu preciso ser perdoado. É uma crença. É uma crença. Muito louco isso. Agora, dica. Se tudo existe somente no momento presente, essa é a minha forma de ver e enxergar a vida. Se tudo é só presente nesse momento e somente nesse momento, quando você tiver algum assunto que você necessite perdoar, escolha perdoar agora. Não precisa perdoar para 55 anos à frente. No momento que aquele assunto venha, você simplesmente define que você escolheu perdoar no momento presente. E você não precisa nem sentir essa energia, você não precisa nem realmente sentir aquele perdão. Lembre que a mente ela é uma recebedora de ordens. Você dá ordem para sua mente. Você criou os seus hábitos, você definiu quais eram os status da sua mente. Então, nesse momento, você vai dizer para sua mente, eu escolho perdoar. E você vai colocando esse carimbo em cima dessa situação. Eu escolho perdoar, eu escolho perdoar. E eu vou te dizer uma coisa, muitos dos meus clientes mesmo, quando trazem histórias de dor, de sofrimento, geralmente eu percebo um hábito da pessoa falar daquilo como uma história carregada de uma emoção que eu não consigo mais nem enxergar a emoção na pessoa. Mas ela tem um hábito de dizer que, por exemplo, uma vez eu vivi uma consulta que era isso, ele me dizia assim, mas minha mãe, ela me magoou muito, e ele estava falando isso, mas assim, a cara dele era, eu até fiz uma carinha aqui triste, mas ele estava dizendo sobre a mágoa da mãe dele. Eu olhei para ele e eu falei, onde está isso aí? Onde está essa emoção? Aí ele falou, não, é que eu tô sentindo aqui, ela me magoou. Eu falei, eu não tô vendo nada disso. Mas por hábito a mente já traz a história que justifica, a história que confirma a dor, a história que te mantém nesse estado atual. Só que às vezes a gente até já superou aquilo. Mas a gente mantém a história. Lembra que eu falei? Vamos parar de falar do passado, vamos parar de trazer essa energia morta, vamos parar de criar nossa realidade a partir de uma percepção que a gente teve durante um momento. Nesse momento eu escolho, jogar fora. É nesse nível de simplicidade. É nesse nível. No momento presente só tem uma ação. A ação do render-se e a ação do deixar ir. Tudo na sua vida você pode escolher agora soltar. Eu gosto de ensinar isso para os meus clientes. Você pode fazer a imagem de que isso está na sua mão e você escolhe soltar. Muitas vezes eu faço fisicamente, porque o cérebro reconhece isso como uma atitude de soltar. Então é legal você trazer o físico, se a sua mente ainda não acredita que isso é possível. Mas a sua mente, ela comanda, ela não define realidade de ficção.
A mente, ela recebeu aquele input, para ela tá resolvido, mas o que que você faz? Não, eu não posso resolver esse assunto. A gente não acredita, mas é nesse nível de simplicidade. Enganchou? Solta. Se pegou no momento de perdoar, nesse momento, repita para você, eu escolho perdoar. E isso basta para sua mente. Vai chegar um momento, isso vai ter que bastar para você, porque esse é o novo comando que você definiu para sua mente. Soltar, render-se. Tudo que diz respeito. E voltamos. Deu uma baixa conexão aqui, me avisou. Acho que estamos de volta. Ai, gente, me manda esses comentários lindos. Perdão com restabelecimento de plena confiança. Qual é a real importância desse dinheiro? O que faz para reaver? Anderson, nessa história desse dinheiro aí, era isso. Ela podia ir na... Ela até tinha consultado já. A advogada era simples, tinha como provar e tudo. E eu não sei se ela vai fazer isso ou não vai, mas o que deu para sentir é que isso não era o perdão dela, entendeu? Eu falei pra ela, mas no final das contas eu falei, cara, esse dinheiro é seu, pega de volta, porra, isso é seu, é isso, joga nas leis de como são. E isso, Anderson, que você perguntou, foi um dos ganchos que eu usei para que ela percebesse como ela não estava sendo coerente com a escala de valores que ela definiu. Então, o deixar para lá também é uma forma da gente não ser coerente naquilo que a gente define como a nossa real escala de valores. Que é assim, tudo bem que até ela estava em paz, é ok, o dinheiro, mas eu falo, cara, você está dizendo para o universo o seguinte, que as pessoas podem vir roubar você e tá tudo certo. Então, qual é a real coerência de você estar vivendo isso que você definiu como seu valor? Né? Embora essa não fosse a dor principal dela, mas a gente tem que começar a agir de maneira coerente com aquilo que a gente efetivamente determinou como as nossas leis implacáveis, as nossas leis inegociáveis na nossa vida. E se a gente não trouxer isso para a ação, esses fatos geradores vão começar a ser repetitivos na sua vida. Essa pergunta foi bem massa. Se custa a sua paz, custa caro demais, mas às vezes a paz é conformar. Não, Anderson, a paz não é conformar. A paz é você... eu não conheço ninguém conformado em paz, ninguém. Esse conformismo, ele é um bicho roedor, né? Não é conformar, não é mesmo. Não é mesmo. O perdão é libertador. Vamos ver se tem mais. Ontem tava todo mundo tenso. Caraca, tomei uma bolacha. Perdão é tirar da tomada, se desconectar. Não sei. Fala um pouco sobre autocura, curar gerações. Karine, todas as vezes que você vai para o momento presente, você vai para níveis de consciência mais profundos, e isso é mecânico, não é nada extraordinário, isso é um treinamento, e você se conecta com a fonte, você imediatamente leva essa energia para 7 gerações para frente, 7 gerações para trás. Talvez para algumas pessoas isso seja muito estranho, para algumas pessoas isso seja muito viajante, mas eu já tive essa experiência dentro da minha meditação de diretamente impactar outros tempos e espaços. Não é uma experiência que todo mundo tem, eu já tive várias vezes no dia, eu percebo que eu tenho essa percepção meio aguçada dessa múltipla realidade, e eu não sei te dizer, isso é uma experiência, né? Eu percebo que, para mim, a minha experiência, eu só posso contar a partir da minha experiência, eu não posso contar a partir da ciência. Eu percebo que a Nathalie, por exemplo, aquela criança ferida, no momento que eu escolhi trazer a minha inteireza do meu ser, eu impacto diretamente aquela criança ferida que acreditou que era ferida, né? Então é uma cura realmente de dentro para fora, quando a gente vai acessando níveis mais profundos da nossa consciência.
a gente vai impactando a consciência do universo e, claro, a consciência de quem nós já fomos em outras encarnações também. E a gente impacta a consciência do nosso sistema familiar, a gente impacta a consciência dos nossos ancestrais. Eu percebo que quando eu me curo, eu curo a dor da minha ancestralidade. Isso é o que eu sinto da minha víscera. Como que eu provo isso? Não provo, eu só posso dizer o que eu experimentei. E eu sempre brinco que a experiência que não tem nada de excepcional, viu, gente? Eu gosto sempre de desmistificar isso, eu não tenho nada de diferente de ninguém. Eu só um dia me falaram que isso era a melhor escolha que eu podia fazer na vida e que eu ia ser feliz. Eu falei, porra, eu vou atrás disso aí, cara, porque se der certo eu vou ser bem feliz. E eu fiz e deu certo, entendeu? Tudo que me falaram que ia acontecer, aconteceu. Eu falei, pô, melhor ainda. Mas o que eu posso te dizer é, não existe nada que eu possa falar ou ficar falando aqui se você não experimentar isso que eu tô falando. E cada um tem uma forma diferente de experimentar isso. Como fala, pode estudar 50 anos sobre chocolate. Se você nunca provou chocolate, você só sabe sobre o chocolate. Ok? Aqui, ó. Já fiz exercício agora. Vamos ver aqui. Isso é maravilhoso. Sempre quero ajudar meus familiares. Karine. Não sei exatamente o que você está falando de ajudar os... Voltou de novo. Lá. Uma pegadinha sobre o perdão, viu? Eu não sei se é disso que a Karine tá falando. A gente pode ensinar os familiares a se conectar, chama pra live, medita junto, faz os exercícios, beleza. Mas tudo que você for fazer na sua vida. E isso era uma coisa que a minha cliente falou ontem. Dentro do processo do perdão dela, ela me disse assim, eu quero que ele aprenda que ele é irresponsável, eu quero que ele aprenda isso, eu quero que ele aprenda X, Y, Z. Aí eu falei, você tá querendo perdoar ou você tá querendo dar uma lição de moral nele? E nunca o perdão pode dizer respeito ao outro, porque assim, eu não sei se o outro vai reagir do jeito que eu quero. E aí, olha a pegadinha do Faustão. Tenho várias situações na vida, várias. Faça isso para alguém que tá muito magoado com você. Faça isso que alguém que tá puto da vida. Eu, geralmente, quando tô com alguma situação travada, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte: eu peço perdão por qualquer coisa que eu tenha lhe feito, lhe magoado. Eu reforço o amor que eu tenho por essa pessoa, porque realmente eu acho que as bases que a gente tem que criar são em cima do amor. Então eu sempre começo qualquer conversa e qualquer briga pedindo perdão e dizendo que eu amo essa pessoa. E vocês já sabem que eu amo você do jeito que eu amo minha filha. Eu reforço o vínculo do amor e do perdão. Só que posso dizer que poucas pessoas elas querem o perdão. Posso assegurar que a maioria das pessoas elas querem ter razão. Então a pessoa te magoou, te ofendeu, ou mesmo às vezes envolveu um roubo, um dinheiro, uma coisa, ela pode te devolver ou não te devolver, não importa isso agora. Mas fique muito atento se você quer o perdão ou se você quer ter razão. A pegadinha é que o perdão, ele é incondicional. Ele diz respeito à nossa natureza de reconexão com a fonte do amor. A razão, ela é da mente. A razão é o seu ego, querendo que a pessoa faça do jeito que você acha que tem que fazer. E quase sempre a nossa dor mora nessa razão.
Então, às vezes, eu já passei por situações muito loucas com isso, porque eu vou, peço perdão, reforço o meu amor e a pessoa continua braba. E aí eu falo pra ela assim, você quer o perdão ou você quer ter razão? Porque a razão eu não posso te dar. Porque a razão diz respeito aos seus valores egóicos, não diz respeito a mim. E aí, quando você quer que eu mude para te dar razão, aí você tá ofendendo e querendo entrar na minha escala